Bem-vindos a mais um episódio do podcast Feminismo, Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seghese, tô aqui com a minha mãe, a Simone Seghese, e hoje a gente quer falar sobre um assunto que aparece muito no consultório, que tem relação com a gente iniciar novos objetivos e metas, né, mãe? A gente estava pensando em como provocar as pessoas para uma mudança de vida, que muitas vezes parece uma mudança de quilômetros, intransponível, mas que a gente sempre tem que começar do primeiro passo, né? Que é possível fazer de um jeito mais gostoso, né? Antes de começar, eu queria dizer que você foi meio mal educada e não deu oi pro pessoal. Pessoal! De novo isso! Voltou a esquecer do oi dela. Oi, pessoal! Então, e aí, pra gente começar essa conversa, né, a gente pensou no maratonista, né? Quando alguém quer começar uma maratona, se a pessoa pensa que ela vai ter que… A pessoa que não corre nada e quer começar a correr e quer correr uma maratona. Se ela pensa que ela vai ter que correr os 42 quilômetros e tenta isso no primeiro dia, ou ela vai morrer, ou ela vai desistir. Né? E a gente ficou pensando, será que não tem um jeito mais gostoso de viver esses 42 quilômetros ao longo do período que é necessário para você conseguir correr os 42? Parece que a gente tá falando uma coisa boba, mas eu tava lembrando sobre a nossa aula de beach tênis de ontem, que a gente foi aprender a fazer um saque, um passo do saque. E aí a gente ficou naquilo a aula inteira, naquele passo do saque, naquele passo, e dava o passo errado, saía, não dava o pulo do jeito que o professor queria, e aquilo me fez pensar assim, em algum momento eu pensei assim, caramba, beach tênis acho que não é pra mim. Não, e mais do que isso, teve um momento, agora que você falou, eu lembrei, que você falou, posso voltar, perguntou pro professor, posso voltar a fazer o saque do meu jeito errado, porque é o jeito que eu acerto? E ele falou, não, você vai ter que treinar, errar, pra você conseguir fazer o saque certo e a partir disso aperfeiçoar, melhorar, colocar mais força, direção e né? Então, nesse momento você pensou, posso continuar nesse lugar que eu tô, por pior que ele seja? Porque pelo menos me parece que eu acerto mais. É como que um vício de jogo. Então, a forma como eu saco, eu acerto mais o saque, mas ele não tá perfeito. Ele não tá do jeito que tem que ser tecnicamente. E para eu chegar a melhorar a minha performance na quadra, eu preciso aprender a sacar do jeito que tem que sacar. E eu, por um momento, pensei, nossa, acho que o beach tênis não é pra mim. Eu tô a fim de parar. E ele falar pra mim, vai demorar 2 anos pra você aprender a fazer esse saque. Porque tem gente que treina comigo há 2 anos e ainda não aprendeu. Às vezes ainda volta no saque antigo, que é o formato do saque que é confortável. É o jeito que o corpo age, né? E até pra errar menos, pra ter essa satisfação. Até pra ter essa satisfação. Né? Então, de que eu jogo não tá melhor. tão terrível assim, porque só que tá terrível, porque você não tá fazendo o movimento e eu não vou certo. evoluir. Exato. Né? Então, além de você querer se manter naquele lugar, é um lugar que não tem tanta possibilidade de evolução pra você. Porque fazendo o saque errado, você não vai conseguir acertar um cantinho da quadra lá que você não consegue, fazendo do jeito errado. Sim. Né? Então… E isso acontece com tudo, né? Se você começa a querer correr os 42 e você, no primeiro 100 metros, você tá morrendo, você fala, caramba, a corrida não é pra mim. Vou desistir. Só que não é uma coisa que acontece assim, né? Parece que a gente tá falando de um assunto doméstico e bobo, mas é uma provocação de… o quanto nós temos que ter de verdade, de dedicação e força de vontade para conquistar o que a gente quer. Porque não é fácil para mim, não tem sido fácil para a Thaís. E acho que não é fácil para ninguém mudar de uma situação para outra. E a gente está falando de uma coisa boba, né? Que é uma atividade física. Mas a gente pode traduzir isso para tudo. Eu quero sair de um lugar de estagnação para um ponto completamente oposto ao que eu… Eu acho que para começar, eu preciso entender aonde eu quero chegar. É muito importante ter esse foco no meu desejo. Então, eu quero correr a maratona de 42, né? Eu quero
me tornar uma boa profissional. Eu quero aplicar para um mestrado. Não sei, né? Tô pensando em algumas possibilidades. Eu quero sair de um relacionamento abusivo. Eu quero sair da casa dos meus pais, né? Então, são momentos que a gente passa na vida. E momentos de grandes mudanças, né? Se a gente for pensar. Agora, o quanto eu quero? Eu quero ser uma boa profissional ficando deitada no meu sofá assistindo série todo dia? É incompatível. Sim. Né? Agora, eu quero a ponto de eu sentar todo dia na cadeira e estudar? Todo dia. Porque ninguém tá bem todo dia pra fazer isso, né? Mas, sim. Então, você fica mais tempo dedicando àquilo que você quer do que a não. Do que a se boicotando. Sim. Então, por exemplo, a hora que eu cheguei em casa, eu comecei a pular. Não, eu vou contar. Eu comecei a pular no meio da minha sala para fazer a postura do... Viu, Bruno? Barba, você imagina que bonito que deve ter sido? Faltou uma camerinha lá pra gente. Porque eu pensei, eu quero aprender a fazer o saque do jeito certo. Eu quero aprender para eu poder evoluir. Então, se eu tenho que repetir essa postura... Para correr uma maratona, eu tenho que passar dos 100 metros e suportar. No dia seguinte, eu corro 300. No outro dia, e assim, vou ficar estagnada nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros, 6 meses. Depois eu evoluo para os 10. Eu lembro, sempre quando a gente vai falar disso, eu lembro do livro do Charles Duhigg, que fala sobre o poder do hábito. Uhum. O quanto é difícil a gente sair do padrão do nosso hábito. O padrão do nosso hábito é quase que um engessamento. Porque o nosso corpo gasta menos energia, né? Cérebro de fazer também. Aquilo, sim, o corpo como um todo, né? De fazer aquilo da forma como ele já tá acostumado. Então, até o meu café da manhã, a forma como eu levanto, a ordem como eu faço, né? Às vezes, até mudar isso é complicadíssimo. Imagina mudar a forma de você se comportar, a forma de você pensar, a forma de você se relacionar, né? Vai dificultando muito mais. Então, é muito importante ter o objetivo lá dos 42. Tá, mas o que eu vou fazer nesse percurso que vai me trazer satisfação e vai me levar ao objetivo? Porque se eu ficar olhando só para os 42, eu vou me frustrar. Sim. Muito tempo. Muitas vezes. E vai ser mais fácil de você desistir, abandonar e se sentir incapaz. Porque você está focando muito lá em cima. Então, esse mês, o meu objetivo são 3 quilômetros. Eu vou correr para conseguir completar 3. E vou me manter nos 3 quilômetros por X período. Depois, no outro mês... Isso meio que funciona com tudo, né? Eu quero emagrecer, por exemplo. Eu tô com 300 quilos e quero perder... Tá. Se eu falar eu tenho que perder 250, fica uma meta. E outra coisa é pensar como que você vai fazer isso todo dia. Porque se você tentar correr os 42 ou perder os 250 quilos do dia pra noite, primeiro vai ser impossível. E segundo que, além de ser uma frustração gigantesca... Não vai funcionar. Vai funcionar um dia, porque daí você vai estar esgotado no outro dia e não vai conseguir aplicar aquilo que você aplicou no dia 1. Né? Então, o gordo que quer emagrecer, ele vai tirar tudo que ele come de gordura ou ele vai diminuir, reduzir aos poucos, tirar fazer negócio aqui física. E manter outra coisa ali? E pensar naquele dia, né? Sim, e em algo possível que o sujeito consiga manter a longo prazo também, né? Então, a academia, a gente que vai na academia, a gente não só a academia, mas exercício físico. A gente sempre fez exercício físico e nem todo dia é legal, né? Nem todo dia eu consigo carregar o mesmo tanto de peso que eu carreguei ontem, por exemplo. Sim. E tá tudo bem, qual é a meta que eu coloco pra mim? 7 dias por semana que eu sei que vão ser inalcançáveis e que eu vou me frustrar? Não. Por exemplo, de quarta-feira eu não consigo treinar porque eu não tenho tempo na agenda. Né? Então, como que eu coloco uma meta de 7 dias? Sim. Então, além de eu saber o meu objetivo, eu preciso estar dentro da realidade. Né? O que eu tenho de real e de possível para eu fazer dentro disso? Me parece que a gente, como ser humano, a gente tem uma estrutura de nos conceder desculpas. E é muito fácil a gente procurar a oportunidade de colocar uma desculpa ali, né? Então, eu tô sem dinheiro, eu tô exausta, eu tô... não deu tempo, a minha agenda... né? A minha mãe não me ajuda, o meu
pai, não sei o quê, né? Existem momentos em que a gente tá absolutamente sobrecarregada e tudo bem você recuar e falar, só me falta agora botar uma academia aqui, né? Mas se é uma coisa que te faz bem, se é uma coisa que você precisa, por exemplo, nós, lá em casa, nós todos precisamos muito de atividade física. É quase que como um tratamento médico para nós, porque a gente começa a potencializar, até emocionalmente, a gente começa a ficar mais pesado. E fisicamente também, a gente tem dores no corpo se a gente está sem atividade física. Então, por mais sobrecarregados que a gente esteja, aquilo é quase que o nosso tratamento. Nós temos que estar. Esse horário é prioritário. Mas a gente sabe que se precisar uma semana sem, tá tudo bem. Por quê? Porque foi uma semana incomum, que não deu pra colocar atividade física e etc. Mas que na outra semana a gente já vai voltar pra nossa realidade, porque a gente precisa, né? E focando no meu objetivo final. Qual é o meu objetivo final? É eu ter 85 anos e conseguir colocar a mão no chão como meu avô de 85 põe, né? Então, ele consegue porque o Senhor abençoou com uma coluna... Não, porque ele treina, ele se exercita, ele faz o... né? Então, ele lutou diariamente por aquilo pra chegar nos 85 e conquistar o troféuzinho dele, que é conseguir colocar a mão no chão com 85 anos, né? Conseguir subir escada em viagem. Então, se ele tivesse focado lá atrás, nos 80 e tanto, ele ia não... estar sofrendo até hoje, talvez não tivesse conseguido sustentar esse desejo por tanto tempo. Sim. Né? Então eu acho. E até se boicotando, nem sei se eu chego nos 80 e tal. Tem gente que morre antes, tem gente que. Então deixa eu comer agora, quero comer panceta e ser feliz e ficar dormindo no sofá. E isso é muito interessante, porque o nosso prazer, a gente busca sempre um prazer imediato, né? E a gente esquece dos nossos objetivos que não são imediatos. Sim. E aí, como que a gente chega até eles? Isso aí é até um clichê quando você está pensando na questão financeira, por exemplo. Eu vou guardar R$100 por mês. Né? Então até os consultores financeiros dizem, não espera você ter 1 milhão. 1 milhão para guardar, né? Porque você não vai ter 1 milhão. Você tem que começar que sejam R$5. Se programar. Eu vou evitar de tomar esse cafezinho na rua, porque tem café lá em casa, para eu economizar R$20 agora e no fim do mês eu consigo guardar 100, no mês que vem eu consigo 120, enfim. Então, só que aí eu caio no gasto 20 agora e sou feliz, prazer imediato, ou guardo esses 20 para eu conseguir fazer minha viagem no fim do ano, que é o que eu quero? Sim. Sim. E aí? Prazer imediato, que parece uma criança, vamos combinar, né? Que não consegue, não, isso agora eu não posso porque eu quero algo maior, eu quero algo mais interessante, né? Que é eu fico pensando que se a gente não tá consciente, se a gente não tá prestando atenção, a gente cai pro prazer imediato. Sim. Porque é gostoso. Sim. Né? Porque a satisfação chega e a outra é uma projeção. Então você... É exatamente nesse ponto que o autor Charles Duhigg ele pega, quer dizer, você tem que identificar onde você quer chegar e fazer pequenas paradas, pequenas metas. Então, como a gente estava conversando antes aqui na gravação, antes da gravação, eu quero guardar dinheiro, então quando eu completar R$10 mil, R$5 mil, eu vou me dar de presente um tênis. O Barba falou, quando eu perder 10 quilos, ele não falou 10, tá? Mas quando eu perder 10 quilos, eu vou comer numa churrascaria. Porque são pequenos prêmios que a gente vai se concedendo para não ficar aquela coisa de eu conseguir. Porque meu pai não. Duas informações importantes. Meu pai não tem 85 anos e ele amarra o tênis. Ele não pega uma coisa no chão, não. Ele amarra o tênis em pé. Com um pé só? Com um pé só no chão. Tá? Igual ninja, vocês estão imaginando? Igual ninja, E ele não pensou nisso. Ele pensou, o ano que vem eu quero estar com alongamento, ok. Melhor. No outro ano, né? Então, acho que a gente tem uma batalha, e era isso que eu queria provocar hoje. Nós temos uma batalha contra nós mesmos. Né? É uma luta de... Eu quero reclamar que a minha mãe não me deixa, não me dá dinheiro...
Mas eu não quero levantar e conquistar meu próprio dinheiro, né? Então, eu tô me dando um monte de desculpa pra eu comer o brigadeiro agora e não esperar o fim do mês, né? Que eu quero perder X quilos. Só que aí chega no fim do mês e você tá frustrado. Exato. Você não tá feliz, você não tá realizado, né? E eu acho que é aí que a gente precisa parar um pouco e olhar. Porque se tivesse tudo bem, continua comendo seu brigadeiro. Sem guardar dinheiro, sem amarrar o sapato e tal, né? Mas não é gostoso. Aí a pessoa fica triste, se lamentando, apontando os erros e os porquês das coisas não estarem acontecendo, né? Acho muito interessante que no consultório aparece bastante como se, acho que eu nunca vou ser feliz. Acho que Jesus criou algo pra mim que eu nunca vou poder ser feliz na vida, né? Tá, mas e o que você tá fazendo pra buscar a sua própria felicidade? Aonde você tá tentando ir? O que você faz todo dia que é gostoso pra você? Né? Porque não é fácil. O que é gostoso pra mim é eu acordar e conseguir tomar o meu café da manhã com calma. Eu demoro 2 horas de manhã. 2 horas de manhã. Então, se eu atendo às 8, 5h50 o meu despertador tá acordando. Precisa? Não. Se eu acordar às 7, eu vou conseguir estar às 8 pronta pra atender. Mas eu vou ser feliz? Eu vou ter... Ou eu vou estar estressada? Né? Esse ser feliz não é... Não é disso que eu tô falando. Mas vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Né? Então, infelizmente, eu tenho que acordar 2 horas antes do meu compromisso pra eu ser uma pessoa bem comigo mesma. Né? Só que isso dá trabalho, eu tô cansada. Não é gostoso acordar às 5h50, que às vezes o sol nem nasceu. Mas foi o que eu escolhi pra mim. E outro dia eu tava vendo um vídeo que fala... a moça questiona a pessoa: se você tivesse que acordar 4 horas da manhã pra trabalhar com o que você trabalha e ganhar 3 vezes mais, e sair no horário que você já sai, você faria? E aí o entrevistado fala: faria, com certeza, sem pensar assim. Sim, me contrata! E aí ela fala: e se eu te falasse pra acordar às 4 da manhã pra você cuidar da sua saúde, porque o seu trabalho começa das 6 e termina às 6? E ele fala: não, jamais. Então, o que você tá fazendo com a sua vida? Né? Aonde você tá gastando sua energia? É com você? Ou não? Sim, porque a gente tem que estar antenado com essa pressão que a gente sofre do capitalismo. Quer dizer, a gente acaba no absurdo de escolher trabalhar do que, sabe, comprar uma comida pronta, que muitas vezes é fritura, é contaminada, do que fazer uma coisinha mais simples, mais caseira, coisa saudável. A gente acaba que gasta dinheiro com roupa, com porcaria, e não faz uma terapia, por exemplo. Não tem ninguém que escapa de ter lucro com a terapia, com o olhar para si. Porque a partir disso é que a gente vai identificar quais são os top 10 da nossa vida. Eu por exemplo, tenho que dividir meu dia entre os meus top 10. Então as pessoas falam para mim: Simone, eu vejo que você lê muito. E eu leio muito, muito. Até um parênteses que eu quero fazer é que toda vez, antes, quando eu comecei a trabalhar, eu pensava: eu não vou ter tempo pra fazer tudo que eu quero fazer, né? A minha vida tá ficando muito corrida, eu não tô tendo tempo. E aí eu sempre lembro da minha mãe. Porque eu nunca vi alguém ler tanto com tão pouco tempo. Por quê? Porque ela faz acontecer, entendeu? Então ela chega na casa dela, ela não deita no sofá e fala: eu queria ler, mas trabalhei tanto. Não, ela queria ler. Livro. Não tô amarrada, eu não tô impedida, né? Você é implicada na sua própria vida. Então, eu quero ler, é claro que não todo dia. Não vou ligar a TV. Não vou ligar a TV, vou pegar um livro. Não vou mexer no celular, eu vou ler. Mas não é uma coisa que a gente começa a ler. Por exemplo, eu leio um livro de 300 páginas em um dia. Mas então as pessoas me falam assim... Em horas. E aí as pessoas falam assim: como? Comecei com 2 páginas.
Comecei depois com 10 páginas. Depois, Não, e no começo, dormia na 10ª página. Não conseguia não chegar entendia acordada. até não o entendia. fim. Tinha que ler de novo. Só conseguia ler no silêncio. Agora você lê em qualquer lugar. Num show de rock, ela tá lá com o livro dela, sem se incomodar. Por quê? Porque aquilo virou um hábito, né? Aquilo virou algo até natural em você. Então, você sem livro fica estranha. Sim. Né? Só que quanto tempo você demorou pra chegar no você com livro, sem livro fica estranha? Sim. E aí é você colocar teus top 10 e falar assim, no começo vai ser difícil. Quanto tempo eu fui na academia sem querer? Obrigada. Vamos sim, você tem que fazer. Quase um ano até o meu corpo entender que aquilo era… E até hoje tem dia que você vai obrigada. E até hoje tem a atividade, porque a gente mistura, né, atividades. Então, por exemplo, o dia da natação é um dia que eu quero fugir, não é o dia que eu… Só que a hora que eu acabo tá bom, tá gostoso, meu corpo gosta, eu olho pro meu corpo. Nietzsche fala isso, né, presta atenção, né? Seu corpo fala. Ele fala dos desprezadores de corpos. Presta atenção, o teu corpo tá avisando tudo. Se você acorda e você tá triste, alguma coisa dentro de você, uma angústia, tá te avisando. Te avisando. Se você chega na sua casa, vamos um pouquinho pra violência, né? Pros relacionamentos não saudáveis. Se você chega na sua casa, qualquer relacionamento, mãe, pai, né? Sim, não só trabalho. de relacionamentos amorosos. Se você chega e ali você já fez uma cara de bosta, já tá mal-humorado, já tá… Observa. É um dia, ok, natural, acontece, todo mundo tem seus dias ruins. Todo dia você tá estranho, você tá incomodado, você tá com alguma coisa? Tem. Então, né? O corpo falou, escuta que tem. O corpo é tudo, é a emoção, é a tua mente, é aquela sensibilidade, aquilo tá te avisando alguma coisa. Então eu como uma pizza à noite, meu corpo vai falar comigo. Ele vai me falar, Simone, não, pizza de noite não. Entendeu? Eu tenho que demorar, 3, 4 horas para dormir. Por quê? Meu corpo tá me avisando. Então, quem come a pizza e tá ok, come a pizza. Quem vai na igreja e se sente bem, aquilo entra e te traz paz, não importa se aquilo é ciência, se aquilo não é. É um lugar que te tranquiliza, você volta melhor. Se você tá numa relação, num namoro e aquilo é bom, fica. Se tá dando sinal, teu corpo tá avisando… Né? E as pessoas já em Nietzsche, hein? As pessoas já se desocupavam de si mesmas, paravam de olhar para si, para olhar para a produção, para olhar para o mundo, para olhar o que as outras pessoas esperam de você, né? O que minha mãe vai falar se eu me separar? O que meu pai vai falar se eu não… Na faculdade, por exemplo, eu sou professora de direito, os alunos falam assim, eu fui obrigado a fazer, porque minha família inteira, meu pai é juiz, minha mãe é isso, meu pai… E aí, como que eu não ia fazer direito? Não fazendo direito, você vai ser um péssimo advogado, inclusive, porque não é o que você queria. Mas como que eu sei? Eu tenho que primeiro me… E o quanto eu tenho que ter força, essa força interna, pra eu conseguir me separar do que os meus pais querem. Das pessoas que eu amo, né? Dessas cobranças. É que você trouxe o direito aí dos pais, e isso é muito forte mesmo, né? Quando a gente pensa em formação assim, acadêmica, tem muita pressão da família, né? Pra escolher o curso certo. E o curso certo é o curso certo pra você, né? Não tem um curso certo pra ninguém. Eu acho que eu fico pensando o quanto dá trabalho a gente fazer isso, né? E eu acho que algumas pessoas usam dessas desculpas pra se manter nesse lugar e… Não que esteja gostoso, porque não tá, né? Mas pelo menos eu tô num lugar que eu conheço. Num lugar que eu sei mais ou menos como as coisas acontecem. Por mais que não seja um lugar que eu goste de estar. Eu tenho uma amiga, a Lilian Pieri, meu amor, uma grande amiga. E ela uma vez, disse que uma terapeuta dela disse que as pessoas gostam de ficar no ofurô de cocô. Ofurô é aquela banheirinha, aquela piscininha pequenininha, quentinha. E tá cheia de cocô dentro daquilo e a pessoa fica. Por quê? Porque tá quentinho. Já se acostumou, o cheiro já não incomoda mais. Então, você tá no ofurô de cocô. Agora, para eu sair do ofurô de cocô, eu tenho que fazer um movimento. E às vezes…
pensar, eu tô aqui, vou fazer direito porque meu pai quer, aí eu herdo o escritório, já vou ter salário certo, odeio essa merda, mas vou fazer, por quê? Mais fácil eu ficar nesse ofurô de cocô do que falar, não vou. Não vou ser médico, porque todo mundo é médico, tem clínica médica. E aí se abrir pra um mundão que você não sabe como vai ser. Você não sabe se você vai ter dinheiro pra se pagar, porque você tá começando do zero. É um risco sair de um relacionamento. Minha mãe adora minha namorada, é apaixonada pela minha namorada. Como que eu vou falar pra ela que eu não vou casar com a namorada? Então você vai casar? Não, então você vai casar com a namorada que você não. Sim. Que você já entendeu que não é a namorada. A sua mãe pode ser amiga da sua namorada. Mas daí, nesse exemplo da namorada, né? O quanto também você não tá usando essa desculpa da mãe por medo de terminar. Por medo de se posicionar. Sim. Por medo de sair desse conhecido que é esse relacionamento e não saber como vai ser. E isso deve ser um clássico, né? No seu consultório. Você catar essa culpa e levar lá pra tua família. Sim. Eu não separo dela, não porque só minha pra mãe. Família, eu não separo do meu marido, porque meus filhos. Eu sou desse jeito, porque minha mãe e meu pai me criaram assim. Eu não consigo ganhar dinheiro, porque eu tive que fazer direito, coisa que eu odeio. Eu me relaciono com um cara abusivo, porque os meus pais tinham um relacionamento. Gente, ok. Sim, é muito difícil mudar. Lógico, de um terrível, ponto pro outro. Mas é tão gostoso você ter a possibilidade, você saber que você pode. Que os seus pais não pegaram você e moldaram perfeitamente. Você pode se reestruturar, né? Então, sim, os meus pais fizeram eu acreditar que pananã. Mas eu, adulta, descobri que pananã. Posso diferente. Então, Mas esse livro, esse pesquisador dos hábitos, ele diz que não é fácil. Você sabe que não é fácil, e eu sei que não é fácil. Você sair de um ponto pro outro não é fácil. Até os menores pontos, né? Isso que a gente tá falando. Até os primeiros 100 metros. Até o primeiro… Quero correr 1 quilômetro. Quilo. Não até é fácil. perder aquele primeiro quilo. Tudo é difícil. Você mudar aquele rumo que você tá tomando é doloroso, é assustador. Eu acho que vem cheio de lutos, né? De perdas, de medos, muitos medos por conta das incertezas, por conta das mudanças, né? Sentimentos, um turbilhão de sentimentos. E agora você me fez pensar sobre a escolha também, porque todo mundo fala que agora a gente tem um universo de escolhas, né? A gente tem aí um cardápio gigantesco de vida, e aí você se paralisa porque você não sabe fazer a escolha, né? É assustador também para eu escolher casar com você. Eu tô abrindo mão de casar com outros 2 ou 3 ali. Para eu escolher fazer direito, eu abri mão de… né? Então, eu acho que a gente tem que também se perdoar de ter essa dor, de ter esse medo, de não conseguir às vezes. Escolher, né? De não conseguir. É uma paralisação. Então vamos trabalhar nisso. Vamos entender o quanto mudar de status para mim é importante. E com essa tranquilidade, se eu tô falando de um relacionamento ruim, né? Pernicioso, que me causa dano, não tô correndo risco de vida, mas não tô feliz. Mas quanto vai custar para eu mudar de patamar? É difícil. Então seja cuidadosa com você mesma e pense, esse ano eu vou fazer um curso profissionalizante. No ano que vem eu vou fazer mais amigas. Eu preciso me reaproximar das minhas amigas. No outro sabe? Sim. É uma coisa que a gente vai gradual, construindo, né? E quando você olha para isso, você se assusta. Então, eu não tô me programando para me separar. Eu tô me programando para encontrar comigo mesma. Então, o que eu tenho que fazer para encontrar comigo mesma? Eu tenho que encontrar mais amigas. Tá me fazendo falta conversar com os meus familiares. Eu me afastei dos meus irmãos. Eu vou pra igreja, eu vou pra religião, eu vou pra… né? Acho que sempre tem… Não que
a terapia, nada substitui a terapia, né? As outras coisas vocês podem colocar aí que dá certo também. Ajudam, mas não mas a substitui. terapia seria essencial. Até no episódio passado a gente falou de políticas públicas. Na Simonolândia, eu tenho certeza, pra quem não sabe, Simonolândia, mundo dela, mundo perfeito. Eu tenho certeza que as pessoas já nascem com direito à psicoterapia gratuita, Nasce né? com um psicólogo já cada pessoa tem o seu. Seria muito cada bom. pessoa tem o seu. Seria lá muito no bom. meu planeta. Eu acho que a gente pode ousar dizer que sempre, não sei se eu vou Sempre falar não. e depois você me Sempre arruma. Eu ouso dizer que sempre depende da gente, de um movimento nosso. Agora, que esse movimento é fácil e rápido, nem sempre. Mas para sair de um lugar para o outro, eu acho que sempre depende da nossa vontade. Eu não tô falando de meritocracia. Eu era faxineira e virei médica da Hospital das Clínicas, depende de mim. Não é nada disso que eu tô falando. Isso aí depende de um monte de sortes e apoios que não... Agora, para eu mudar alguma coisa dentro de mim, para eu mudar alguma estrutura que eu tenho, sei lá, que eu almejo, que eu, né, principalmente em relação, eu não gosto do meu trabalho e não posso largar porque eu dependo da grana. Então, o que eu tenho que fazer para largar? Eu tenho passo a passo que eu posso ir indo até eu não depender dele, sei lá. Eu acho que sempre existe solução. Aí você quer buscar essa solução, né? Talvez não seja uma solução imediata, né? Que é isso. Eu não vou largar o meu emprego para procurar outro porque eu não posso me dar o luxo de não receber salário. Mas eu vou estruturar, mandar currículo, fazer entrevista, até eu conseguir o meu emprego e aí eu peço demissão. Então isso é estruturar a vida para mim mesma, né? O que não tá bom para mim, porque minha mãe pode falar: seu emprego tá ótimo, você tá ganhando super bem, continua nele, né? É assim mesmo, nem todo dia a gente é feliz. Tá, mas eu não quero isso. Né? Eu quero outra coisa, eu quero tentar pelo menos outra coisa. E tem isso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, por mais certo que seja, é certo o ofurô de cocô também? Né? Será que não pode acontecer nada dentro desse ofurô de cocô que te tire desse lugar? Né? Sim. E aí, quando você falou de relacionamentos, eu fui um pouco para um lado de que... É claro que é interessante a mudança das pessoas todas que estão envolvidas, né? Mas só de eu sair de um lugar que eu me coloquei… Então, por exemplo, num trabalho, pra eu não falar de relacionamentos amorosos, que eu sempre uso os relacionamentos aqui, né? No trabalho, meu chefe me trata como se eu fosse uma criança. Será que você também não tá se comportando como uma criança? Tenta você sair desse lugar de criança que você foi colocada ou que você se colocou e modificar alguns comportamentos. Só isso já vai modificar o comportamento do chefe, né? Porque você já não tá mais naquele lugar. Então, nos relacionamentos amorosos, a minha mulher acha que é minha filha. Troquei, hein? Pra não falar que… Tive até uma dificuldade aqui. Porque senão falam que a gente você só usa os homens. Só os homens são ruins, tá? É o contrário. A mulher se faz de criança na relação. Tenta o homem sair desse lugar de pai e ocupar o lugar de marido, companheiro, né? Será que já não muda essa estrutura? Então eu tiro do outro e jogo em mim. Eu não sei se o outro vai poder mudar, vai querer mudar. Mas eu vou mudar. Por quê? Porque pra mim não tá gostoso, né? Então eu acho que é dessa forma que a gente vai se implicando na nossa própria vida, que a gente vai se colocando na nossa própria vida, né? No meu próprio desejo. Não sei se faz sentido. Eu acho que mais do que isso, a gente chegou no ponto G. No ponto G. Lá. Clitóris chama. Que é a autorresponsabilização. Quer dizer, eu olhar para esse lugar onde eu tô e entender que eu mesma me coloquei lá, né? Não, e acho que quando você fala, né, da preguiça, da gente aceitar também que nem sempre vai estar gostoso, hoje eu não vou na academia porque eu tô com preguiça. Você aceitou isso? Você também tá escolhendo. Sim, hoje eu estou com preguiça e eu vou escolher isso. Eu estou consciente da minha escolha, é uma escolha. Não precisa se culpar.
Não precisa de todo, né? Por quê? Porque Sim. você escolheu conscientemente, você tá se responsabilizando por aquelas consequências. Sim. E isso a autorresponsabilização, ela é o ponto G que eu digo, porque é o momento em que você chega num status da terapia, que toda vez que você vai falar do outro, como o outro te atingiu, o fulano falou uma coisa que me magoou, aí a pergunta é, por que o que ele falou te magoou? Porque alguma coisa em você, e aí é o tempo inteiro que você traz de volta pra você, né? O que te incomodou nessa fala, né? Aquilo fez uma realidade em você. Porque se aquilo não fizer realidade, não vai te incomodar. Você fala, o cara falou uma besteira, né? Mas aquilo... Por quê? Então, por exemplo, quando alguém fala que eu tô fazendo mimimi com a questão do feminismo, por que isso eu pego, enfio dentro da minha lancheira e trago pra casa e fico puta alguns dias? Por quê? Porque eu atinge a mim, ao meu princípio, ao meu objetivo de vida, a minha realidade social. E é esse desejo de que tudo fosse uma Simonolândia, que não é. E esse desejo que frustrado de ver, tem ainda um imbecil no mundo, eu não combati todos, né? Eu não consegui mostrar para todo mundo que o que a gente tá falando é de vidas. Não pode ser mimimi e falar de vidas. Desculpa, já me cedi de novo. Exato. Então é isso, incomodou, tem. Tem. Né? Incomodou, tem. E aí, eu preciso observar, eu preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso criar pequenas metas e me parabenizar pelas conquistas, né? Então é muito comum no consultório que o paciente fala, ai não, mas eu vou melhorar. Porque, ai nossa, preciso, né, mudar isso. E aí eu falo, vamos fazer uma retrospectiva? Vamos ver tudo que você já conseguiu mudar? Por que você tá olhando só pro que não? Por que você tá olhando só para aquilo que ainda que é o não objetivo teve final, né? Modificação? Olha só, você chegou aqui, você não conseguia se abrir, agora você consegue encontrar suas emoções, né? Você chegou aqui, você não conseguia se olhar no espelho porque a sua autoestima era muito baixa, agora você consegue olhar para suas qualidades, né? Se parabenizar, olhar para suas conquistas e papapá. Então, eu acho que também a gente, enquanto sujeito, esquece de olhar para o que a gente conquistou e fica olhando só para o que falta. Ai, falta isso, falta dinheiro, falta um marido, falta um... E o que já teve? Eu lembro que no começo do consultório eu era essa pessoa, né? Ai, mas eu só tenho um paciente. Ai, mas eu só tenho 2. Ai, mas eu só tenho 3. E aí o meu psicólogo, o Serginho maravilhoso, ele me falou, lembra um ano atrás que você tinha 0? Hoje você tem 8. Eu lembro que naquele dia ele me falou isso. Hoje você tem 8. Há um ano atrás você tinha 0. E eu falei, nossa, tá crescendo, né? Hoje eu já não tenho mais os 8. Então, de novo eu cresci. Agora, se eu olhar que eu quero 50, meu Deus do céu, né? Não é. E comparado a mim mesma há um ano atrás, onde eu tava e onde eu tô? Então eu tô caminhando pro meu objetivo, né? Sim. E isso já tem que ser satisfatório, já tem que ser gostoso. Sim. A gente trabalha muito essa questão nas mulheres do projeto, né? Do projeto Heróica. Quer dizer, o que você pode fazer hoje para mudar a sua situação futura, né? Aonde você quer chegar, né? Se você hoje faz exatamente o que você fez ontem, para lado nenhum você tá indo. Então, você procurar o projeto já mudou o que você estava fazendo, né? Você conversar com alguém sobre o seu problema já é mudar. Você já é um dia terapia, diferente. Marcar um exercício, marcar uma nutricionista, ler uma página do livro, né? E aí você tá indo, você mudou o que você fez ontem. Quer dizer, se você escalonar, você vai chegar em outro lugar. Pode não ser lá no objetivo de, com 80 e tantos anos, amarrar o tênis num pé só. Mas você tá indo em direção a algum lugar. Mas se você fizer o que você tá fazendo hoje, você tem certeza que você não vai. Exato. Né? Então eu acho que é essa a ideia que a gente tem que ter também. Pode ser que eu nunca chegue lá, mas eu sei que se eu caminhar pra lá, é certeza que eu não vou chegar. Né? Então, você quer a certeza de que você não vai chegar ou você quer pelo menos uma tentar? Chance? Acho que é isso que a gente tem que equilibrar dentro da gente e se responsabilizar pela nossa escolha, aceitar as consequências e lembrar que todo dia é uma grande luta, né? Sim, para todo mundo. Pra não todo é mundo. diferente, Pra né? todo mundo. Alguns com um pouquinho mais de dificuldade por conta da situação, mas para todo mundo tem uma batalha interna aí, né? Sim.
Com certeza. Foi maravilhoso. Isso. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Quer dar tchau? Vamos disponibilizar o link dos livros, né? Essa fala do Nietzsche, por exemplo, que é muito importante de você olhar para si mesma, ouvir o teu próprio corpo. Na de cá, tá vendo? O Barba, qual? O Barba fica fazendo meio. Sinal aqui, gente. Então… Na do meio, pra você. Meio. Eu vou colocar os livros para vocês, eles estão me atrapalhando, mas eu vou conseguir concluir. Vou colocar os livros que nós mencionamos, tanto do Charles Duhigg, que fala sobre o hábito, quanto do Nietzsche. Se eu conseguir colocar o link desse pequena explicação sobre essa questão dos desprezadores de corpos, vai ser importante para você começar a pensar o que você tem que fazer para trazer para si a responsabilidade do bem-estar. Acho que é melhor do que felicidade, sim, é bem-estar. Bem-estar. E olhando para si, né? Lembra que você é o grande responsável pela sua vida. E que, de verdade, a satisfação dos seus pais é uma pequena parcela da sua satisfação, né? Então, é muito mais importante a gente buscar a nossa própria satisfação do que a das outras pessoas. Então, acho que é isso. Acabamos. Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.